Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os 3 maiores erros que afastam você da sua tão sonhada aprovação na rede federal, seja nos IFs, seja nas UFs, porque às vezes você está cometendo alguns erros que você não percebe. Então, se você sente que está ali naquele caminho, mas que você nunca está chegando perto de fato da sua aprovação, esse vídeo é para você. Eu sei exatamente como é estudar por meses, às vezes até por anos, e ter aquela sensação de que nada está se encaixando muito bem, de que as coisas não estão engrenando. Né? E muitas vezes não é por falta de esforço, porque você está se esforçando, você está acordando cedo, está gastando várias horas do seu dia tentando ali alcançar a sua aprovação, mas quando você faz a prova, o resultado não chega, né? Então, o que derruba a maioria dos candidatos são alguns erros que ninguém explica para você, porque às vezes você, primeiramente, não tem contato com outras pessoas e que às vezes você mesmo não enxerga, né? Então, nesse vídeo, eu vou trazer para você quais são esses erros e também como evitá-los. E saiba que eles fazem toda a diferença na hora da prova, porque muitas vezes, como eu falei, você não enxerga. Então hoje eu vou mostrar a você com clareza, sem mistério, esses 3 erros que mais afastam você da sua aprovação. E pode ter certeza que quando você entende esses pontos, a sua preparação muda completamente. Erro número 1 é estudar sem direção, ou seja, um estudo que não leva a lugar nenhum. O primeiro erro é estudar sem direção, e isso não quer dizer que você não estuda, né? Muito pelo contrário, muitos dos que mais estudam são justamente os que mais se perdem. E é aquele estudo cheio de PDF, aulas que, pelo amor de Deus, parece que não vão acabar nunca, 10 mil horas de aula, teoria que nunca acaba, mas sem foco naquilo que realmente importa. Então é ficar caindo ali coisas que realmente, você vai fazer um concurso para um IF, não adianta você pegar um material que é focado em um tribunal, porque você está estudando coisa para além daquilo que de fato é necessário, né? Você está tentando matar uma formiga com a bazuca, né? Então, quando você não tem foco, é como você montar ali um quebra-cabeça de 1000 peças sem saber qual é a imagem final. Ou seja, você pode até encaixar uma pecinha aqui, outra peça colar, mas você não consegue ver o quadro completo, onde é que você vai chegar. Então a banca não está interessada em saber se você assistiu 300 horas, 3.000 horas de vídeo. Ela quer saber se você tem consciência do que está sendo cobrado, se você entende a legislação, a didática, os conteúdos específicos e também se você domina todo esse conteúdo, né? O conhecimento pedagógico, se você consegue raciocinar de forma lógica. Estudar sem direção é uma coisa que cria uma sensação de avanço, mas é um avanço ilusório. Você anda, mas não sai do canto. Você anda, mas não evolui. Querer estudar tudo ao mesmo tempo é o inimigo da aprovação. Esse é o erro que eu mais vejo assim no dia a dia, né? Que as pessoas comentam e tudo mais. Que, agora tá faltando um mês e eu vou estudar tudo que tá no edital. Então, a tentativa de estudar tudo, ela faz ali com que você, nessa ilusão, olhe para o edital e ache que para passar precisa dominar absolutamente todos os tópicos com a mesma intensidade. E isso simplesmente não existe. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre um pouco, né, sobre a procrastinação e também o perfeccionismo, que casa muito bem com esse tópico. Eu recomendo que você veja também, tá? Então, quando você tenta estudar tudo, acaba dominando praticamente nada, porque você fica ali no superficial e na superfície do conhecimento, sem aprofundar no que realmente decide na prova, você dança, tá? Os concursos de IF e UF, eles não premiam quem estudou mais conteúdo. Se fosse assim, seria muito bom, né? Vou adquirir um material aqui com 2.000 páginas, vou começar a ler e depois, pronto, minha vida está resolvida. Mas não é bem assim que funciona, né? Eles vão premiar os concursos quem estudou com inteligência, quem sabe identificar o que tem maior peso, o que tem menor peso e o que aparece também com frequência, que é outro ponto muito importante que está diretamente alinhado com a resolução de questões, tá? Então a banca, ela gosta de cobrar alguns pontos específicos e é importante que você saiba como aplicar isso na prova, porque a aprovação, ela vai exigir uma coisa que muitas vezes você não está conseguindo enxergar, que é prioridade. E essa prioridade, ela significa saber dizer não para algumas coisas que não são importantes e sim para as coisas que de fato são importantes. Mas no final você tem que enxergar o que é que não faz diferença real no seu resultado. E isso é um ponto importantíssimo. E o nosso terceiro erro é subestimar a didática e a prova de desempenho didático. Talvez você que esteja vendo esse vídeo não saiba ainda, mas saberá muito em breve, quando você vai fazer um concurso para os cargos de docente, você precisa passar pelo menos por 3 etapas: a prova objetiva, a prova de desempenho didático e uma prova de títulos. Muitas vezes os candidatos têm títulos excelentes, foram assim maravilhosamente bem na primeira etapa, prova escrita,
Quando chegam na didática, dançam, perdem, vacilam, e esse erro ele é muito doloroso, porque é onde muita gente perde a vaga de fato, porque a pessoa ignora a didática pensando que, poxa, eu já sou professor há 30 anos, 20 anos, e a pessoa não enxerga quais são os pontos importantes. Então você passa ali meses focados na teoria, você acerta um monte de questões difíceis da sua prova objetiva, e quando chega na prova de desempenho didática, você vai lá e trava. Então, existem alguns elementos que nós precisamos ponderar quando a gente fala de prova de desempenho didático. O primeiro deles é que, provavelmente, a sua experiência não é pautada em provas de desempenho didático, e sim em ministrar aula, e são coisas diferentes. Uma coisa ajuda a outra? Ajuda, sim, sem dúvida alguma, mas são coisas diferentes. Então, muitas vezes, o que é que falta que reprova a pessoa experiente, a pessoa que foi bem na prova objetiva, na prova didática? Falta estrutura, falta segurança, falta entender como apresentar essa sua aula de forma clara, de forma organizada, com começo, com meio, com fim. Falta muitas vezes oratória, postura, domínio emocional. E a banca não quer um show, ela não quer palestra, ela quer clareza. Ela quer ver se você sabe transformar a teoria em prática, se você sabe conduzir uma aula real, se você tem uma lógica, uma sequência naquela explicação, e isso, infelizmente, não se aprende assim de um dia para o outro. Os melhores candidatos, eles não ficam esperando chegar na prova didática para poder dar aquela aula, né? Às vezes a pessoa fica assim, vou fazer só por experiência. Se você está dizendo que vai fazer só por experiência, já está começando da maneira errada. Você tem que começar pra valer mesmo. Porque já pensou? Às vezes você vai dizer assim, vou fazer por experiência. Você vai viajar para outro estado, você já teve um gasto. Você tem a oportunidade de estar ganhando aí, gente, tem a possibilidade, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje você tem a possibilidade de entrar com um doutorado ganhando mais de 14 mil reais. Já pensou quanto seria perder um ano de 14 mil reais com 13º, com férias e tudo mais? Então, é isso que você pode estar deixando passar porque você não está se ligando nessa etapa. Então a didática ela não é um detalhe, é um critério eliminatório. Os títulos, eles são apenas classificatórios, mas no final os títulos também são eliminatórios porque você finda que ali na disputa você pode cair fora. Não necessariamente você precisa ser doutor para entrar e cada vez mais o cerco está ficando mais apertado. Então esses 3 erros, eles podem parecer simples, mas eles são exatamente o que vai diferenciar quem avança de quem fica no quase. Quase cheguei lá. Então, muitas vezes não importa quantas horas você estudou e se o seu estudo tem ou não direção. Não importa a quantidade de conteúdo que você sabe na hora de priorizar, não adianta dominar a teoria se você não sabe apresentar a prática. A aprovação, ela vem justamente quando você entende o processo por inteiro. Lembra do exemplo lá que nós falamos sobre o quebra-cabeças? É enxergar a figura por inteiro. Então é assim que você deixa de estudar e passa a estudar como candidato que de fato vai passar, vai ser aprovado e vai ter o nome lá no diário oficial da União. Sabe aquela coisa maravilhosa que é você ter o seu nome ali? Então, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo qual desses erros que você mais identificou e também aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu estou trazendo aqui conteúdos para você, para ajudar você com clareza até a sua aprovação nos institutos e universidades federais. Até o próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!